Boa tarde, meus amados. Tudo bem? Espero que esteja. Eu quero contar uma história para vocês quando eu era mais jovem. Meu primeiro filho, quando eu tive o meu primeiro filho, no interior, no Maranhão, no interior mesmo, que só tinha casa de forno, casa de fazer farinha e a casa do meu sogro e a casa do padrinho do meu esposo. Meu esposo hoje já é falecido. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, sem experiência. E quando eu estava no mês de ter o neném, aí ele me levou para casa do meu pai, casa da minha mãe, para mim ter ele lá, na casa da minha mãe, meu primeiro filho. Uma cidade no Maranhão chamado Morros. E aí, ele me levou para lá. Aí eu tive o menino, meu filho nasceu, foi uma benção, meu primeiro filho. Aí, quando ele foi me buscar, depois de 3 meses que eu tinha ganhado meu filho, ele foi me buscar na casa da minha mãe. A minha mãe não queria que eu viesse mais com ele. Mas eu quis vir, até que eu vim. Quando eu cheguei lá, no interior, chamado Citaçatuba Grande, e ele pegou, me deixou lá, foi só me deixar lá. Me deixou lá e eu fiquei com um menino pequeno, sem experiência, sem nada, nem para mim, nem para a criança. Aí, mas mesmo assim, como eu falei no vídeo, no outro vídeo, mesmo assim, eu enfrentei a vida. Não desisti da vida. Aí lá era terra de coco, babaçu, tinha muito coco. E eu botava, porque ninguém queria ficar com ele. Ele chorava demais. Era só eu que lutava com ele. Aí eu ia para a fonte lavar roupa e lá eu lavava um cofo, levava um bocado de pano. Chegava lá, eu banhava ele, que a água do córrego é fria, mas no Maranhão, como é quente, no Maranhão é um lugar quente, aí ele ficava com o queixinho tremendo. Aí ele agarrava no sono. E ali eu ia lavar aquela roupa. Antes de eu terminar de lavar a roupa, ele acordava. Eu tornava a banhar ele, botava no peito e ia enxaguar a roupa. Meus amados, foi uma situação que eu não quero que ninguém passe. No interior, sem solução, sem ajuda de nada. Aí chegava, primeirinho eu ia lavar os panos dele na fonte. Aí eu chegava e ia pro mato, caçar coco. Amarrava uma rodinha, botava um cipó na rodinha, o coco não cair na cabeça dele. Aí eu botava ele entre minhas pernas, meus irmãos. Botava ele entre minhas pernas e botava o coco de coco na cabeça. Quando eu chegava, botava ele no peito e ia quebrar o coco. Para mim vender. Para mim, como na época, menino comia mais, era farinha de macaxeira, farinha de araruta, farinha de banana. E essa que era a comida dele. Era só essas comidas, né? E eu tinha que me virar. E meu esposo foi embora. Foi para Rosário. Quando ele chegou lá, já se juntou logo com outra mulher. E eu fiquei com meu filho pequeno. Aí todo dia era a mesma coisa. Eu ia quebrar coco para mim e para me comprar comida para mim e para meu filho. Meu filho, ele vestiu roupa quando eu vim da casa da minha mãe comprou uma roupinha para ele. Aí eu ia quebrar esse coco. Comprava um pacotinho de farinha de macaxeira, ou então um pacote de farinha de banana, ou um pacote de farinha de araruta. Eu comprava e levava.
Ele comia, eu fazia papa para ele 2 vezes no dia. Porque também eu tinha muito leite e ele mamava. Aí eu, para economizar também a farinha, né? Para ele comer. E aí eu comprava também comida para mim. Eu comprava meio quilo de farinha, meio quilo de arroz, meio quilo de peixe. E voltava. Como eu era sozinha, dava para mim comer 2 dias. Aí quando for um dia, o cunhado dele, na verdade era a mesma rotina de todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu não estava quebrando coco, eu estava descascando mandioca nas casas de forno, nas casas de farinha, para mim ganhar farinha, para mim comer e para mim vender, ou 2 ou 3 quilos para comprar comida para mim comer. E isso não foi nada não, meus irmãos, isso não foi, passei tempo e mais tempo. Foi tempo que eu passei com meu filho. A Valência que eu era nova, sem experiência, mas eu tinha a minha responsabilidade, que era meu filho. Eu olhava para meu filho, eu dizia, eu vou vencer com meu filho. Eu dizia que meu filho era que me dava força para mim passar por aquilo, sem dizer nada, sem nem gemer. Aí quando não tinha ninguém na casa de forno fazendo farinha, para mim estar ajudando descascando mandioca, eu ia quebrar coco com ele, ia para os matos com ele. Quando eu não trazia o coco para mim quebrar em casa, eu quebrava lá no mato. Levava uma caminha de cofo babaçu, e fazia aqueles olhos de pai, fazia aqueles cofo. E a gente... E aí eu levava para lá com pano e botava ele. E ele dormia aqueles pedacinhos, que ele não dormia muito. E acordava, mas eu já tinha quebrado bastante coco, graças a Deus. A luta, graças a Deus, Deus me ajudava para mim ter disposição, coragem, força para mim trabalhar. Até que, isso foi muito tempo, até que eu venci. Aí um cunhado dele me levou lá onde ele. Aí a gente foi embora para sair do interior. Aí fui-me embora. A gente foi embora morar no Carema, uma cidadezinha, no Maranhão. Aí a gente foi morar para lá, passamos um tempo. Aí de lá, a minha mãe comprou uma área de terra. Minha mãe tem 10 filhos. E ela comprou e colocou os filhos dela tudo nesse pedaço de terra que ela comprou. E aí a gente andava, tal, que lá o povo dizia, botou o nome da rua, Rua dos 10 Irmãos. E a gente lá, aí fiquei lá com a gente morando, meus filhos cresceram, tava o rato grande. Aí meu esposo me largou por causa de outra de novo. Aí eu andava atrás dele. E minha mãe dizia, minha filha, esse homem não te quer, se esse homem te quisesse, ele não tinha te largado por causa de outro. Mas era o pai dos meus filhos, eu queria morar com ele, era o pai dos meus filhos. Até que não deu certo, eu lutei e não deu certo. Aí eu me casei de novo, aí a gente se separou mesmo, eu parei de andar atrás dele. Aí eu andava atrás dele para levar os meninos tudinho, para ver se ele voltava. Aí eu me casei de novo. Aí a gente veio embora aqui para Brasília. Foi aqui na Brasília, foi outro sofrimento para mim me estabilizar. Mas o Senhor me deu força, como sempre Ele ajuda. E eu me estabilizei. Foi como eu falei no outro vídeo. A gente veio para cá e aqui a gente foi, como eu falei ainda agora, que eu trouxe um netinho pequeno e o sofrimento foi tão grande, porque quando a gente chega assim, a gente não tem nada, não tem conhecimento de nada.
E eu já tinha uns irmãos que moravam aqui, meus irmãos. E aí a gente veio pra cá. E a gente sofreu também. Meu netinho, teve época, teve vez, que meu neto me pedia um pouquinho de comida e eu não tinha para dar para ele. Aí, um dia eu dei uma água de sal para ele comer, para ele tomar. Aí me inscreveram no programa. O que eu falei ainda agora, me inscreveram no programa. Foi assim que eu cheguei aqui. Aí eu ganhei um bocado de coisa. E aí, hoje o meu neto já tá grande, tá homem, já tem 20, parece que é 23 anos. E tô nessa vida, meus irmãos, nessa vida de roça todo o tempo, é o que eu sei fazer, sei capinar, eu só não faço é roçar, mas eu sei fazer coivara, sei plantar, sei capinar, sei apanhar arroz, sei apanhar feijão, plantar feijão, eu sei de roça, eu sei de tudo. E agora eu tô aqui nessa dibuia de milho. Amém, meus irmãos? Que o Senhor em Cristo possa abençoar. E vou gravar mais vídeos para vocês curtirem. Não esqueça de dar um joinha aí, viu? Para mim alcançar os meus objetivos. Fico com Deus. Que o Senhor em Cristo possa abençoar vocês. Amém?